Fala pessoal, tranquilo? Vamos continuar nossa saga do SQL aqui. Hoje a gente vai falar sobre funções numéricas, né, que são funções que vão operar sobre os tipos de dados numéricos. Não só em SQL, na verdade, aqui. Lembrando que a engine que a gente está usando de banco de dados é escrita em Java, então, assim, na verdade, são operações possíveis geralmente na própria biblioteca de Java, mas isso também não é específico. Pode ser em C, C++, em Python, Rust, enfim, qualquer linguagem, né, ela sempre está acompanhada, né, de um conjunto de ferramentas numéricas, né? Afinal de contas, a gente está operando um computador, né? Algo que é capaz de fazer contas o tempo todo. Tá? E mais especial do vídeo de hoje não são só as funções em si, né? Mas essa operação com tipos de dados numéricos diferentes. Então, assim, basicamente, acho que o grande enfoque aqui é, além de aprender funções novas e conceitos matemáticos, de certa forma, novos, né, como entender que as funcionalidades que a gente quer usar quando mistura tipo de dados pode não ter o resultado esperado. É basicamente esse é o conceito, tá? Então vamos diretamente lá para o nosso textinho de referência. Lembrando que ainda estamos no domínio aqui do DQL, né, e falar sobre funções numéricas especificamente, começando por scaling e floor, tá? Que são conceitos matemáticos talvez não conhecidos por muita gente, né, mas são relativamente simples, né? Eles vão basicamente definir, né, o teto e o chão de um valor em relação, né, à comparação desse número com o número inteiro. Então vai ser qual é o número que é o teto de um número. Geralmente esse número que a gente está falando aqui, esse argumento velo, ele geralmente vai ser um número decimal, né? Um número com vírgula ali. Eu quero saber, olhando esse número, qual é o número inteiro que está mais próximo dele para cima, qual é o número inteiro que está mais próximo dele para baixo. Basicamente isso, tá? Isso é importante, por exemplo, se eu quiser, né, você poderia pensar aqui em Semaphore como esse, era essa ideia de máximo e mínimo, né? Esse encaixotamento dentro dessa coisa, mas eu poderia pensar, entre aspas, como um certo arredondamento, né? Como a vizinhança desse número aqui, tá? Tô fazendo uma tradução livre aqui de uma possível aplicação disso, tá? Sei lá, eu quero achar um personagem num jogo que ele só poderia se deslocar em pixels inteiros, aí eu fiz a continha lá, deu um número decimal esquisito. Eu quero saber qual o ceiling e o floor dele, alguma coisa assim, né? Nesse sentido. Não vou pegar explicações, aplicações mais profundas do que essa para não confundir. Só quero ficar fixo no conceito. E aí, para arredondar de verdade, né, para usar o conceito que a gente está mais acostumado de arredondamento, a gente vai usar a função round, né, onde eu passo o valor, né, e passo como segundo argumento a precisão que eu quero ter, ou seja, quantas casas decimais eu quero cortar esse número para ficar com a precisão que eu gostaria. Tá? Entretanto, né, que é coisa curiosa, né, que a função round, eu não sei se em todos SGBDs isso é possível, né, todas as implementações de SQL é possível, mas eu posso colocar aqui no Hyper, né, nessa engine que a gente está usando, esse valor pode ser negativo. E aí a gente fica perguntando, o que é uma precisão negativa, né? E aí a resposta, assim, é curiosa, é até relativamente simples, mas ao invés de eu pensar agora no caso decimais, né, eu penso agora pro outro lado da vírgula, né? Eu penso à direita da vírgula aqui, onde, à esquerda, na verdade, onde a gente vai ter arredondar mais pro múltiplo de 10 mais próximo daquele número, tá? Eu vou dar um exemplo, mas sim, se eu pensar no número 5, ou melhor, no número 60, né? Ele tá mais próximo de 100 ou de 10, né? Então vai ser um arredondamento nesse sentido. Então 60 seria traduzido, se eu usasse uma precision menos 2, por exemplo, que seria 100, 60 seria traduzido como 100. Agora 49 seria traduzido como 10. Alguma coisa nesse sentido, tá? O arredondamento negativo, né? O precision negativo traria.
Beleza. Esquisitinho, né? Diferente, mas é possível. Uma boa. Bom, funções trigonométricas, né? Seno e cosseno, tangente, por exemplo, possivelmente, eu não trouxe todas as funções matemáticas lá do manual do Hyper, eu só trouxe as mais comuns, digamos assim. Mas possivelmente a gente tem seno, cosseno, arco, seno, secante, cossecante, enfim, todas as funções trigonométricas. Aqui acho que o mais importante é destacar que esse ângulo, assim como aplicações em física, engenharia, matemática, enfim, né, esse ângulo ele vai ser passado em radiano, tá? Não em graus, em revoluções, como a gente poderia estar acostumado, né? Pelo nosso contato inicial na escola aí com medida de graus, né? Com geometria ali, geralmente a gente é exposto primeiramente à medida de graus em revoluções, né? Em 360 graus ali, com uma volta completa. Não como 2π radiano. Tá? Então é nesse sentido. Mas a gente tem um carinha para ajudar a gente lá no finalzinho. Tá? Bom, além, né, de funções trigonométricas, a gente tem funções que trabalham com potências. Tá? Então, assim, aqui a gente vai pensar tanto na potenciação e na radiciação. Eu queria chamar bastante atenção para esse cara aqui. Não exatamente agora, mas no exemplo a gente vai gastar um bom tempinho resolvendo uma questão aqui que é bem importante. Porque aqui é onde a gente obrigatoriamente vai acabar misturando números inteiros, né, uma base inteira, não que a base precise ser inteira, né, mas aqui a gente vai misturar uma base inteira com com um expoente, né, um númerozinho de cima lá, que não necessariamente é inteiro. E aí já vem o comentário, né? Sim. De repente nem todo mundo sabe que um expoente, a gente vai aprendendo potenciação lá no nono ano da vida, sei lá, oitavo ano, e aí a gente aprende elevado ao quadrado, né? Expoente 2, expoente 3, 4. Em algum momento a gente aprende também que esse expoente pode ser uma fração, né? Eu posso representar esse expoente como uma fração, e quando a gente faz isso, a gente está escrevendo as raízes também. Então eu posso ter raízes e potências da mesma coisa. Então elevar a 2 sobre 3 é elevar ao quadrado tirar a raiz cúbica, tá? E aqui a gente vai ter um problema não desse entendimento, que talvez seja relativamente simples, mas um problema para escrever esse troço. Então a gente vai chegar lá no momento oportuno, daqui a pouquinho, tá? Bom, então, para finalizar, a gente tem também constantes, né? Eu separei aqui o π, de repente tem um número de Euler ali, tem uma, enfim, algum outra constante no manual, eu não lembro de ter consultado todos. Assim como eu não trouxe logaritmo, log neperiano, ou alguma coisa assim, trouxe os mais básicos, né? Mas temos o π. A gente vai usar o π principalmente pela relação dele com as funções trigonométricas e principalmente também porque a gente tem aqui um outro conjunto de funções que faz a conversão, né? Resolve o problema lá de cima, que são as funções degrees, que ela vai receber um valor que seria um valor de um ângulo em radianos e traduzir para graus, né? E vice-versa, né? Eu passo aqui um valor de graus, ele me devolve aquele valor de graus em radianos, tá bom? Então aqui tem nossas consultinhas base aqui para a gente resolver, mas eu malandramente já salvei esse treco aqui para gente. Então deixa eu acessar aqui, vou abrir o meu editor, tá? Eu já deixei salvinha a consulta para ela ficar bem maneira e colorida para nós. Beleza, vou dar uma separadinha aqui, tá? E vou rodar todos esses caras aqui de uma vez, tá? Mas antes disso eu preciso dar uma pequena explicação, tá? Eu salvei, ele ficou bonitinho, ficou grandão, mas infelizmente ele cagou com a minha formataçãozinha, que eu gosto de deixar separadinho assim. Bom, primeiro ponto é, dá para usar a escrita SQL como calculadora. Enfim, por que você vai fazer isso? Às vezes é só o que você tem na mão, você quer fazer uma conta, sei lá, tá? Mas daria para fazer. E daria, não só daria, como a gente vai fazer aqui. O problema é que a nossa engine, né, o HyperSQL, ele não permite, aparentemente, né, pelo menos nessa versão que está aqui, rodar um select sem um from. Ou seja, tem que ter uma tabela de referência. Tá? Então eu botei qualquer tabela, que não interessa qual, né? Só estou cumprindo uma demanda aqui.
E por conta disso, o que o Select faz? Ele vai pegar todas as linhas do banco de dados e fazer as coisas, né? Linha a linha ele vai avaliando, né, as coisas que a gente colocou aqui no, né, se a gente for aplicando funções, ou se só salva o valor das colunas mesmo, tá? Então, por conta disso, se eu rodar esse troço, eu vou comentar ops, vou comentar essa linha aqui, que é a linha do limit, e vou rodar essa consulta. Cadê o trequinho aqui? Run, não é aqui. Vou apertar F5 mesmo. Isso, vamos lá. Rodei. Então, ele rodou e apresentou a mesma informação 3 vezes. Por quê? Porque nessa tabelinha aqui, rede escolar escola, tem 3 registros, né? A gente salvou 3 escolinhas ali para usar de exemplo e tal. Então, por conta disso, eu vou limitar o resultado a 1. Então, basicamente, se eu rodar a mesma consulta agora, ele vai apresentar só uma linha, que é o que a gente vai fazer, tá? Alguns SGBDs vão colocar isso aqui em cima, como um top 1 da vida, por exemplo, tá? O Hyper não aceita esse comando até onde eu saiba, então a gente tem que colocar no finalzinho qual a limitação que a gente precisa, tá bom? Então, explicada essa parte de baixo, tá? Ela não é importante para a gente fazer, é só uma obrigação que a gente precisou cumprir aqui. Nosso carinha aqui, nosso responsável pelo nosso problema está aqui em cima, tá? Bom, eu vou já dar uma ajustada aqui, botar aqui, sei lá, para 3, arredondar para 3, eu vou encher mais um pouquinho os números aqui e vou rodar essa consulta. E infelizmente eu não consigo deixar esse cara tão bonitão como gostaria por antecedência, tem que fazer isso na mão. Tá? Eu posso dar um zoom depois na edição, mas eu quero deixar esses números grandes aqui. Aparentemente, já também outro problema, além do número ficar pequenininho aqui no resultado, ele não fez o que a gente gostaria, né? A gente mandou ele arredondar para 3 e só tem 2 casas. Mas isso é por conta disso aqui, ó. Tá? Esse exibidor de resultados aqui, eu vou meter 10 casas decimais aqui para ser bem exagerado. Ele tem um padrão, não, um default que eu também não consigo mudar aqui. Eu consigo mudar em outro lugar, mas não aqui nesse nesse campinho aqui que seria o campinho de edição de consultas que a gente tá vendo? A gente tá no Query Design, né? Então aqui essa tabela não dá para, enfim, não consigo deixar pré-formatado o tamanho, a quantidade de precisão, enfim. Mais para frente a gente vai fazendo melhor uso do Base como um todo, então a gente vai poder ter resultados mais previsíveis. Então, por enquanto, o que eu fiz foi vir aqui, formatei a coluninha e falar, exibe o resultado com 10 casas decimais e tá bom. Pra gente, que a gente vai conseguir ver o que a gente gostaria. Ele pegou esse númerozão lá, pedi para ele parar na terceira casa decimal e o resto ele teria que cortar, né? Arredondar seria isso, cortar essa precisão. Então foi o que ele fez, ó. Tudo aqui para trás ele botou como 0. Então ele cortou todos esses numerozinhos aqui que estão para trás dele, tá? Só encheu de 0 aqui porque foi o que a gente mandou fazer quando formata a coluna, né? Quem já usou Excel e da vida sabe que dá para fazer isso, ó. O que não tem nada ele enche de 0, porque esses zeros aqui não vão significar nada, né? Não vão adicionar nenhuma informação ao número nesse lado, né? Esses zeros à direita aqui da vírgula seria a mesma coisa que o zero à esquerda do outro lado da vírgula, beleza? Tranquilo. Linha seguinte, ele rodou o sailing, e aí como a gente tinha falado, esse é o teto de 22.2, é 13. Esse é o número inteiro, é o menor número inteiro que é maior do que esse número, é o mais próximo desse número para cima, e o chão, né, vai ser o menor número inteiro, que é o maior número inteiro, que é menor do que esse valor. Tá? Então, de todos os números inteiros menores do que 12,2, o que chega mais próximo é o 12, ele faz o chãozinho, então é certinho lá o esquema, né? O teto de 12,2 é 13 e o chão dele é 12. Beleza, tá? Bom, vamos dar uma ênfase agora aqui o cosseno para aqueles que não estão acostumados com matemática, com trigonometria. Então, como eu falei, o argumento aqui dentro tem que ser um ângulo em radianos, tá? Só para referência, né? Π
radianos equivale a 180 graus. Tá? Então, assim, quando eu boto π como função, isso aqui vai retornar um número, é o número π, lá 3,14 alguma coisa, dividido por 2. Né? Então, isso aqui vai ser 90 graus. Né? E aí, cosseno de 90 graus dá resultado zero. Mas, eu não sei ângulo em radiano. Beleza. Você pode usar a função radians e colocar como argumento de radians o ângulo que você gostaria em graus. Né? Então, aqui, se a gente rodasse só essa parte, ele retornaria π. E aí, faria seno de π. Tá lá, seno de 180 graus vai dar zero, tá? Beleza. Mas agora eu queria dar um destaque, né, para esse último aqui. Eu vou até me desfazer dos outros para dar uma ênfase para ele, que a gente vai rodar essa consulta mais vezes. Do jeito que tá, tranquilo. Ele fez o que a gente gostaria. É 4 elevado a 2, 4 ao quadrado. E resultado perfeito, 16. Tá? Mas, eu comentei, de novo, isso é só uma questão para quem não está muito familiarizado com matemática ou com expoentes fracionários, por exemplo. Eu poderia querer tirar a raiz, eu posso tirar a raiz com a mesma função. Tá? Bastaria eu fazer, né, 1 como numerador e botar o grau da raiz como denominador. Entretanto, esse resultado aqui não vai funcionar. Se eu fizer essa divisão aqui, ela está certa conceitualmente, mas está errada na implementação. E vamos descobrir já já por quê. Tá? Vou rodar aqui, o resultado deu 1. Tá? Eu não vou ficar aumentando esse troço, toda vez que rodar ele vai voltar para o padrão. Depois eu dou um zoomzinho lá na edição. Tá? Mas aqui tá dando, acho que tá dando para ver que dá dando 1. Por quê? Primeiro vamos pegar aqui, ó. Vamos copiar esse trocinho aqui e colocar como mais uma linha da nossa consulta, tá? E vamos rodar. Ó, por incrível que pareça, aí que vem a esquisitice, né? 1 dividido por 2 está dando 0. Por quê, gente? Simples, a gente está tentando dividir dois números inteiros, tá? O resultado da operação de um número inteiro por um número inteiro é um número inteiro, tá? Isso é muito esquisito, né? Porque a gente tende a escrever os números às vezes, quando está fazendo as contas, como se eles fossem a mesma coisa, mas para a computação não é, porque são processos diferentes. Então eu tenho que deixar claro que esse número não é um número inteiro, esse número não é um número inteiro, logo eu espero o resultado que não seja um número inteiro. E por que deu zero? Porque você tentar dividir, né, lembrando do algoritmo, né? Você tentar dividir 1 por 2, eu vou procurar quantas vezes 2 mais se aproxima de 1. E é zero. Simples assim. Então, se montasse aquele algoritmo, ficaria é, zero, né, no resultado, resto 1. Né? O resto não está aqui, o resto foi embora. Então, quando eu faço uma divisão inteira, eu posso tentar outro número aqui para provar que isso é verdade. Por exemplo, 5 dividido por 2. Né? Isso aqui vai dar 2. Por que 5 dividido por 2? Eu vou procurar, né, quantas vezes 2 é mais próximo que 5, vai ser 2. 2 vezes 2, 4. Resta 1. E o 1 não está aqui, porque eu só quero o resultado da divisão, não do resto. Tá? Beleza. Então, como é que a gente resolve isso? Simplesmente transformando esses operandos nossos aqui em uma representação fracionária dele, decimal dele. Então tem que fazer assim. E o legal aqui, ó, algumas linguagens de programação, isso aqui já resolveria. Se a gente rodar de novo, ver que não vai resolver. Tá? Então tem que colocar pelo menos uma casinha decimal aqui de aproximação. Tá? Então isso vai resolver. Então, vamos primeiro, já temos o resultado na mão, ó, já viu que isso aqui resolve. Se a gente colocar aqui, ó, resolve também. Ó. Agora ele fez direitinho que 4, né? Raiz quadrada de 4, basicamente o que está escrito aqui é isso, né? Que é 4 elevado a 1 sobre 2, ou seja, raiz quadrada de 4 é 2, perfeitamente. Também funcionaria nesse caso especificamente se eu colocasse direto, né, o resultado de 1 sobre 2, poderia botar aqui, que é meio. Então, isso aqui também é dizer que eu estou tirando a raiz quadrada. Aí, qual é o outro problema? Né? Aí eu comecei a, obviamente, né, rodar isso aqui algumas vezes, até dar uns probleminhas.
Olha só que interessante. Eu sei de cabeça, né, que a raiz cúbica de 8 também é 2, só como ponto de referência. E se eu colocar esse cara aqui também, né, vai dar lá um resultadinho. Esse a gente pode até ampliar aqui a questão da precisão. Deixa eu aumentar aqui o tamanho, tal, e vamos melhorar aqui a precisão dessa coluna para algumas casas decimais. Então, isso aqui é muito importante, tá vendo? Ele calculou esse resultado aqui errado, porque esse resultado aqui era para dar 2, né? Raiz, se está escrito, de novo, está escrito certo. Conceitualmente está escrito certo. Mas olha o resultado que eu tive aqui, né? 1.0 dividido por 3. Ele vai tentar forçar que a precisão desse cara tenha uma casa decimal também. Se eu colocar um pouquinho mais de zeros aqui e rodar de novo, né, e agora eu vou mexer nisso aqui algumas vezes, mas vai ser a última, só para entender. Né? Quando eu coloquei 4 zeros, ele deu resultado com 4 casas decimais. Tá? Ou seja, se eu mexer nesse cara aqui também, ele vai resolvendo esse problema. E agora, finalmente, né, nossa raiz cúbica de 8 virou exatamente 2. Então, é esse tipo de problema que eu queria trazer. Então, deixa eu, inclusive, voltar aqui para mim. Tá? É esse tipo de problema que eu gostaria de endereçar aqui. Pode ser, né, que não seja o melhor dos mundos a gente rodar muitas operações matemáticas, né? Eu não sei como é que isso funciona em diversos SGBDs, eu não costumo rodar contas muito mais complexas do que, enfim, fazer agregação de resultados mais simples, né? Mas por exemplo, potências eu não costumo, né, particularmente, não costumo rodar direto no banco de dados. Eu trago a informação e trato em outro ambiente, onde eu tenho mais domínio sobre que tipo de operações matemáticas, que tipo não, como as operações matemáticas são processadas, tá? E obviamente que eu também não sei o nível de precisão que o Hyper faz para isso, né? Se um outro GPD é mais performático ou menos performático para fazer essas contas mais específicas, né? Mas acho que isso não vem ao caso, né? Mas o que vem ao caso é tomar cuidado na hora que você estiver, principalmente misturando o tipo de dado numérico, né? Os dados numéricos não são todos iguais, isso é muito relevante, e ter alguns pontos de controle. Por exemplo, eu sabia que a raiz cúbica de 8 tinha que dar 2. E aí, quando ele começou a trazer um outro resultado, eu falei, opa, eu preciso, né, intervir de alguma forma. Então, como eu intervi, colocando mais precisão, né, no meu número decimal, para que o resultado da divisão dele também desse o número decimal com melhor precisão, e aí, no final da história, a gente tivesse um resultado esperado, mas de forma mais precisa. Tá? Então, é isso por hoje. No próximo vídeo, eu vou falar sobre algumas funções que o Hyper chama de funções de sistema. Tá? E a partir dos próximos eu vou começar a pensar em criar uma aplicaçãozinha que mistura essas coisas, usar um pouquinho do Base mesmo, que eu tinha começado a fazer. Eu estive fazendo um projeto que era uma biblioteca, né, meus livros físicos aqui pessoais, e eu vou compartilhar com vocês essa implementaçãozinha. Eu sinceramente nem lembro onde eu parei, porque era só um experimentinho assim, tá? Mas acho que é legal para a gente juntar um pouco o que a gente aprendeu até agora em alguma aplicação prática. De repente sirva para você se organizar e treinar, né? É um ambiente seguro, como eu falei, a ideia era sempre essa, né? Trazer o Base não como uma ferramenta super poderosa, mas uma ferramenta prática para você não ter que ficar instalando banco de dados e reservando e fazendo, enfim, servindo essas coisas e etc, etc, né? E é isso aí. Bom, já me alonguei aqui nessa despedida. Até a próxima aí. Muita fé. Fui.